É hora de você saber tudo sobre o clássico de hoje no Morumbi. São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 9h30, com ambições bem diferentes neste fim de temporada. O Morumbi vai tremer! Hoje, São Paulo e Palmeiras fazem o clássico Choque Rei no Cícero Pompeu de Toledo. Pois é, o jogo é de fundamental importância para o São Paulo, que precisa vencer para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras tem nesse clássico a partida mais interessante, de maior apelo, antes da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Foram 109 vitórias do Tricolor contra 109 do Verdão, além de 106 empates. O São Paulo já anotou 426 gols no Choque Rei e o Palmeiras 429. Pena que o Morumbi vai estar assim hoje, ó, vazio, vazio. Mas o que esse clássico tem de história é de encher de orgulho qualquer torcedor. Ai, que beleza, que emoção, né? E agora, hein? Esse jogo? Eu tô numa expectativa de um jogo legal. Eu essa é a minha torcida, posso até quebrar a cara, ser um jogo chato, modorrento, como por exemplo foi a final da Copa Libertadores, criou toda uma expectativa em cima do Santos, que aconteceu. A gente viu o jogo. Abominável Santos e Corinthians. Não é? Santos e Corinthians. Mas eu tô numa expectativa de um jogo legal. Por quê? O Abel, com todo direito, não só dele, mas de todos os técnicos, reclamou do calendário, mas essa é a realidade. Eu falava com o Flávio enquanto a gente viu o VT, o pior é estar por vir ainda, Portuga. Segura. Vai começar Mirassol. Tu sabe onde é Novo Horizonte? E nada contra a belíssima Novo Horizonte, contra Mirassol, ali perto de Rio Preto, aquela região que eu adoro. Mas são viagens longas, desgastantes. De então, ônibus. Ônibus. Talvez o Palmeiras, como tá bem na fita, pode meter um avião na pessoa, mas esse negócio de aeroporto cansa do mesmo jeito, tu não vai ter tempo para treinar. Então acaba o campeonato. Curto aviãozinho, vai. Acaba o campeonato, já começa o outro campeonato. Então isso é Brasil, Portuga. Então vai ser, o pior está por vir. Mas como o Abel reclamou, e até com o direito do calendário, que é uma bagunça o calendário do futebol brasileiro, mas como o Palmeiras tem um bom elenco, ele contra o Coritiba tomou um chacoalho, não deveria tomar, né? Porque disse que o Palmeiras não tem um time, tem um elenco e perdeu no time rebaixado por 1-0, ele descansou os titulares. E ele vai se dar o luxo de poder treinar com, entre aspas, um sparring de qualidade, né? O São Paulo perdeu o campeonato estava nas mãos aí, mas o São Paulo tem jogadores interessantes. É um jogo que você pode provar o seu time titular preparando para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, que é no outro domingo. E o São Paulo, essa rapaziada que perdeu o título aí, né? O Crespo, pelo que a gente acompanhou ontem lá, está fazendo um balanço de como vai montar o seu elenco para a próxima temporada. Quem vai entrar vai tentar mostrar serviço para o argentino. Falar, ô professor, estou aqui. Olha, então, de um lado, os São Paulinos querendo mostrar algo para o novo técnico e do outro, o Palmeiras com força máxima treinando para pegar o Grêmio. A partir daí, acho sim um jogo que deve ser um jogo muito interessante e o Palmeiras é favorito, um ligeiro favoritismo aí para esse jogo, Flávio. Até pela necessidade do São Paulo vai ter que sair para o jogo. Futebol no Brasil tem sido marcado, principalmente os clássicos, pelo medo. Os caras não entram para ganhar, eles entram para não perder, o que é terrível. Corinthians e Santos foi um jogo horroroso exatamente por isso. Os dois tinham medo de perder. Por acaso o Santos fez um gol, mas deveria ter, foi um 0-0 com gol, né? Eu não acredito que esse jogo seja assim, não. O time do Palmeiras tá devendo. Vai com o time reserva de novo? Não, agora deve ir com força máxima. Porque depois ele tem mais jogo ainda na semana que vem, depois vai jogar a decisão da Copa. Agora, o Palmeiras está num baita crédito, ele ganhou um mega torneio esse ano, mas nos últimos jogos o time caiu muito de produção. Perder de São Paulo nunca é legal, né? Mas acho que o São Paulo vai com tudo e tem toda a condição de ganhar. Depois da vitória para o Grêmio, ele lembrou que 2021 já começou e vai fazer contas, como eu estou fazendo. Se o São Paulo ganhar hoje, ele melhora até a rodada do final de semana. Então estou na expectativa dos dois jogando futebol, sem medo de perder. Jogando futebol, jogando para ganhar e não com medo de perder. Tem que ir com o que tem de melhor, porque ainda tem 2 semanas para a decisão, primeiro jogo da decisão com o Grêmio, e você tem que manter a rapaziada. Domingo que vem, não é? Dia 7 primeiro, é isso?
Já no... já. Esse não, mês nesse domingo no outro, né? Não, 21 é esse, 28 e 7. Ah, nossa, 28, falta então, muito são tempo 15 ainda. dias. Então você tem que Ah, colocar. não, tem que colocar. 28 Nossa, eu achei e que já 7. fosse na outra. Ah, são 28 e 7, né? Então é primeiro mesmo, é mesmo. É na outra, Flávio. Ah, Tá certo, eu achei que sim. primeiro era 7. Melhor, mas Não, mas é que depois ele tem jogo na semana que vem, aí já não dá pra Mas o pôr, tem que botar raciocínio hoje. segue. O Tem que raciocínio botar os segue. caras Tem hoje. que colocar esses caras em atividade. Você não pode guardar seus meninos dentro da geladeira, no armário e ficar lá esperando o Grêmio, não. Ó, e entre tem os que dois treinar. jogos das finais, me lembro, Vinícius, que Corinthians. tem clássico contra o Corinthians. Fácil, tranquilo. Tá tranquilo. Muito bem. Português. bom português. Aqui o bicho pega, Portuga. É bom o português botar esse time para se entrosar, para jogar bem, porque olha, tá uma lástima. Redação de esportes, hoje quem traz as notícias do São Paulo é o Marcelinho Bazejo, que fez aniversário anteontem. Parabéns, Marcelo, muitas felicidades para você, meu querido. Olha, o Tricolor precisa dessa vitória hoje para confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas você tem informação sobre reforços também, não é isso, Bazejo? Boa noite. Boa noite, Mi, obrigado. Ficando mais velho essa semana, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo, que não vence o Palmeiras no Morumbi desde 2017, terá o novo técnico, né? O Hernan Crespo acompanhando das tribunas o jogo, primeiro jogo de Hernan Crespo do São Paulo, assistindo aí o time in loco. E por falar em Hernan Crespo, o treinador que chegou nesta semana no Brasil e após a sua chegada, a busca por reforços no mercado se intensificou, a diretoria trabalhando de forma mais intensa com o técnico argentino para definir quais serão os nomes que o São Paulo vai em busca para reforçar o elenco. E o São Paulo já tem as posições prioritárias, quais serão os nomes que o São Paulo vão buscar para cada posição. São Paulo que precisa de um lateral direito, porque o Juan Fran não irá permanecer no tricolor. Também está em busca de um primeiro volante para fazer sombra ao Luan, que é a única opção no setor neste atual elenco. E também está em busca de atacantes, tanto pelo lado de campo quanto ali mais fixado na área, mais um homem de área, de mais presença, né, ali para o jogo aéreo, enfim, o famoso goleador. Além dos reforços, o São Paulo também trabalha nos bastidores para prolongar contratos. O João Rojas tem contrato somente até o fim de fevereiro desse mês, o Gonzalo Carneiro tem contrato somente até o fim de março, então a diretoria quer renovar com os dois jogadores até o fim do Campeonato Paulista, para o Hernan Crespo ter tempo de analisá-los e decidir se eles ficam ou não ficam no Morumbi. Vale lembrar que o São Paulo tem um orçamento limitado para reforços em 2021, enfrenta uma grave crise financeira, dispõe apenas de 37 milhões de reais para reforços e o primeiro reforço já chegou no Morumbi. O Bruno Rodrigues, destaque da Série B com a Ponte Preta, chega por empréstimo de 1 ano. O São Paulo tem um valor de compra fixado em 1.200.000 euros, caso queira comprá-lo em definitivo após esse empréstimo, e esse deve ser o perfil de contratações. Poucos nomes e nomes que são apostas, nomes modestos, ao contrário das estrelas que se acostumaram a chegar no Morumbi nos últimos anos com a gestão de Leco. Essas são as informações, bastidores do Tricolor fervendo. Daqui a pouco eu estou de volta para falar sobre o clássico contra o Palmeiras. Pois é, porque não tem dinheiro, né, para pagar. Tem Não, mas o Marcelo estava falando e eu estava rindo aqui. São Paulo precisa apenas de um lateral, um volante, um meia, um atacante pelo lado e um atacante de centro, mas não tem dinheiro. Ou seja, não tem time e não tem dinheiro. E segundo o Garrafa, precisa de um técnico também. Não é que precisa de... Gastou tudo com a comissão técnica, 1 milhão para essa comissão técnica por mês, para uma aposta, deixasse o Visoli, pegasse esse dinheiro e investisse em jogadores. São Paulo não tem dinheiro para nada. Mas 1 milhão? Eu colocaria o Cuca no São Paulo. Flávio, 1 milhão para essa comissão, mas tudo bem, esse não é assunto. Na verdade, eu vejo dificuldades para o próximo ano do São Paulo, não é? Eu repito, torço muito para que o Crespo dê certo no São Paulo, mas é uma aposta. O São Paulo é um clube que não está para fazer aposta, no meu entendimento, pela ausência de títulos, por tudo que vem acontecendo dentro do São Paulo. O São Paulo precisava de um técnico para chegar no vestiário, né? E chegar, Daniel Alves, agora quem manda no vestiário sou eu, tá? Porque quem manda no vestiário é o Daniel Alves. Né? Aí foram perguntar pro Crespo se o Daniel Alves é na direita ou na esquerda. Não, eu vou conversar com o Daniel, tal, aquela história toda. Então, por quê? Porque não é um técnico, né, grandão. Né? O Daniel Alves é maior que o Crespo. O currículo do Daniel Alves permite que o Daniel Alves decida até onde vai jogar. Então, o São Paulo, e não me surpreende por essa diretoria nova, com todo o respeito que tenho pelo Casares, que é um cara cabeça, mente aberta, que tem tudo para fazer um bom trabalho no São Paulo, mas o Muricy
eu não sei como o Muricy carimbou a contratação do Crespo, porque é um técnico em aposta. E R$1 milhão, trazer 5 integrantes de comissão técnica e não tem dinheiro para contratar jogador, Flávio, aí não sei se é o caminho certo. Pode ser que tudo dê certo, mas eu acho que começa errado. É assim, eu não sei qual é o preço de técnicos, mas não é muito menos que isso não, viu? Tá todo mundo pagando isso aí, comissão técnica. Sim. Por exemplo, o Sampaoli, ele ganha mais de R$1 milhão, ele sozinho. Por exemplo. E ganhou um campeonato mineiro. Que ganha com você não põe, você põe um toco, ganha campeonato mineiro. Exato. Também, né? Claro que dá espetáculo e tal, mas não para ganhar campeonato mineiro, ganha ele sozinho R$1 milhão. Exato. Então eu não sei se o São Paulo encontraria na praça gente mais barata. Um Guto Ferreira e o Lisca não cairia melhor nesse São Paulo do que o Crespo? E nada contra técnicos estrangeiros. Não sei. Eu acho que é um preconceito com esses caras, Flávio. Pode ser. Não, eu gosto. Você tá falando com o cara que... E eu coloco nessa lista também o Thiago Nunes. Eu acho que são 3 técnicos importantes. Chegariam melhores mas no o meu... São Paulo optou por um pela moda. Desde o começo. Até o também. Thiago Nunes tem um estilo que o São Paulo parece que está buscando. Jogar pra frente. Então, mas o São Paulo em nenhum momento foi uma decisão coletiva, da qual o Muricy, inclusive, participou também, em nenhum momento se encostou técnico brasileiro. São Paulo viu 12 pessoas de fora. 12 pessoas de fora. E os técnicos estrangeiros, de um modo geral, é preconceito. Estão funcionando. O Abel chegou, deu uma mudada no Palmeiras. O São Paulo, embora não tenha ganhado nada, tem sido... O Abel tá funcionando, que era ultrapassado. O Abel foi muito bem. Eu tô falando do Abel brasileiro. Sei. O Abelão. Mas o outro também, né? O outro também, mas ainda também não fez. O outro foi muito bem, porque pegou o Cebola, que ajeitou o Palmeiras. Aí deu uma embalada com o Cebola. 3 jogos não. O Cebola pegou 3 jogos. Ô Flávio, fosse o técnico brasileiro, tivesse tido a campanha, mesmo depois do título da Libertadores no Mundial, o Rei estava comendo. Como é estrangeiro, aqui é o seguinte, o pau que bate no Chico... Então é bom, se os técnicos estão tendo tempo por ser estrangeiro, que assim mas não é justo, só com eles. Mas se não tiver tempo, aí não vai dar. Né? Aí não vai ter jeito nem com o estrangeiro, nem com o brasileiro, nem com o cara de Vênus, nem de Marte. Agora os brasileiros também merecem o tempo. O mesmo tempo que dão para os estrangeiros, tem que dar para os brasileiros. Claro. Bora então para o palco de jogo de hoje com o Alexandre Silvestre. Mais uma partida do Palmeiras que parece jogar todo dia, né, Silvestre? Manda pra gente as novidades desse time. Boa noite. Fala, Michele. Palmeiras jogou quarta-feira, joga hoje, joga segunda e assim vai. E só uma rápida historinha aqui sobre o Morumbi. Sempre que eu volto ao Morumbi eu fico muito emocionado porque aqui eu vivi muitas emoções na minha vida, desde pequenininho, emoções pessoais, inclusive profissionais, já mais velho, trabalhando na imprensa esportiva, emoções positivas e negativas. E uma de tantas envolvendo São Paulo e Palmeiras me marcou muito, foi no dia 1º de maio de 1994. De manhã, eu estava, como de hábito, assistindo a corrida de Fórmula 1 em Imola, acidente fatal do Ayrton Senna. Vim para o estádio abalado emocionalmente. Cheguei aqui no Morumbi, me sentei aqui atrás desse gol mesmo, aqui dos vestiários, só que no andar de cima, na arquibancada, perto da divisa das torcidas. Estádio lotado, de um lado palmeirenses, de outro São Paulinos, e naquele momento o estádio inteiro, um pouco antes da bola rolar, gritando olê, olê, olá, Sená, Sená, eu até arrepio. Uma homenagem das duas torcidas que rivalizavam nas arquibancadas, alegorias e gritos de guerra. Falando do jogo de hoje em relação ao Palmeiras. Palmeiras cumpre tabela, mas quer acertar o time para as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Abel Ferreira deve escalar hoje certamente um time muito mais forte do que na última rodada, do que na quarta-feira, quando o Palmeiras perdeu em Curitiba. Muitos titulares devem voltar ao time. E um jogador que está retornando após 4 meses aproximadamente afastado é o garoto Wesley. Ponta, habilidoso, jogador que rabisca, atacante, estourou o joelho em novembro do ano passado, se recuperou, está relacionado, deve começar no banco e no decorrer da partida entrar para ganhar alguns minutinhos. E o Wesley não vê a hora desse ciclo dele legal, bacana, voltar à cena, tendo mais uma oportunidade. Fala, Wesley. Primeiramente, agradecer a Deus, a quem estava comigo nesse momento difícil que foi para mim. Mas não baixar a cabeça, seguimos trabalhando forte esses meses aí parado. E agora, graças a Deus, podendo voltar aí e fazer o que mais amo. Trabalhei firme esse período para poder voltar. Foi
bem importante. Comemorei bastante quando passamos para a fase final, que daria tempo de eu voltar, poder participar diretamente do título. Adiou, foi melhor ainda. E vamos para cima agora, poder conquistar esse título para terminar a temporada com chave de ouro. Essa é a ideia da parte física, é me colocar nesses jogos, alguns minutos, se possível, para poder ganhar no ritmo de jogo, para poder estar apto a ajudar a equipe na fase final. Expectativa então para o Wesley jogar um pouquinho, não deve começar entre os titulares, daqui a pouco eu volto com a provável escalação do Verdão para encarar o São Paulo, e essa aqui vai para o Flávio Prado, que lembrou maliciosamente da história da vaquinha de Itaquera, que eu descobri lá nos idos de 2006, 2007. Flávio, se eu achei a vaquinha, eu queria encontrar o Bambi, que foi enterrado aqui, porque não é possível. Toca daí, meu filho. E é São Paulino falando, ele pode falar. Bom, o que esperar? Primeiro, esse garoto Wesley, ele é um jogador importante, jogador de lado de campo, tal jogador de lado de campo, que se procura tanto e para se encontrar é duro, é difícil. Quando aparece é valorizado pra caramba, né? E coitado, coitado com todo respeito, sim, claro. Lamento por ser um profissional que não vai trabalhar, né? Teve uma condição grave. Deus queira que ele possa voltar um pouquinho hoje, voltar com firmeza. O próprio João Rojas de São Paulo, né? Coitado. Outro que estourou 2 vezes o joelho. É terrível. Também jogador de lado. Dá para vencer o contrato dele, pode ser dispensado do São Paulo sem poder. Pode, sem ter poder trabalhado, né? Parece que o São Paulo tem interesse de esperar pelo menos mais um pouquinho. E então tomara que esse menino possa ter um pouquinho, uma oportunidade. Palmeiras acredito que vai se aproximar de um time titular por tudo aquilo que a gente já falou. E é um time forte. O time do Palmeiras é um time realmente muito forte. Palmeiras e Flamengo são os 2 grandes elencos do futebol brasileiro, mesmo com o Palmeiras tendo dispensado muita gente, mas a molecada que veio da base, meu Deus do céu, molecada de altíssimo nível. E mesmo com o Palmeiras deixando um pouco a desejar. Uma coisa é o título... Não, tá jogando mal, né? Mas uma ganhou coisa é o título da Libertadores, que é extremamente importante, e outra coisa, outra discussão, é aquilo que o Palmeiras tem que produzir dentro de campo. Depois daquela partida contra o River Plate, lá em Buenos Aires, o Palmeiras venceu bem, mas teve 2 lances por erros de bola da equipe do River, e aí se construiu, o Palmeiras acabou construindo uma bela vitória. O Palmeiras não apresentou, que eu me lembre, um bom jogo. Conquistou a Libertadores, tem o seu mérito, se fechou lá contra o Santos, se fosse um técnico brasileiro, imagina, nossa, que jogo horroroso, mas tudo bem, como é português, foi lindo, maravilhoso, ganhou a Libertadores. Não, foi horroroso. Foi pro Mundial, né? Pagou um mico danado. Não porque, devia ter ido, né? ficasse voltar de lá sem ter marcado nenhum gol, não é? Em 4º lugar, um time que a gente está considerando aqui o 2º melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, aí perde do Coritiba. Que elenco é esse que tem o Palmeiras? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É aquilo que eu falo. Fosse um técnico brasileiro, tinham dado um cacete nesse Palmeiras no Mundial. Mas como era o Portuga, né? E não especificamente o Abel, como é um técnico estrangeiro, a paciência é maior. Tinha ainda o advento de conquistar a Libertadores, isso pesa também. Pouco, né? Apenas 21 anos depois. Sim. Quem é a Libertadores tem que ter muito. Mas nós estamos falando de Palmeiras. O problema é que nós estamos falando de um calendário horroroso e nojento. Não vamos fugir. Que é para todo mundo. Do ponto central. Qual é o nível do jogo? Horrível. O Santos também não jogou nada na final. O Santos e Corinthians, esse jogo de quarta-feira, foi abominável. Mas a cobrança que a gente faz em cima de Corinthians e Santos é uma cobrança que tem que ser diferente por esse bom elenco que tem o Palmeiras. Eu não acho, não. Acho que o futebol tem que ser jogado. O Corinthians é só essa porcaria? O Santos é só... Que o jogo foi ridículo. Foi vergonhoso. Eu fiquei o senhor não é o primeiro que defende que o elenco do Corinthians é um elenco horroroso. E o que tem que ver com... o que tem que ver fazer como é que pode cobrar? Como é que pode cobrar do Corinthians o mesmo desempenho do Palmeiras? Eu quero que eles joguem futebol. Mas o Palmeiras também não jogou. Eu tô cobrando. Eles têm que jogar futebol. Claro. Aquilo que eles fizeram quarta-feira não foi jogo de futebol. Foi uma coisa deplorável, medíocre, horrorosa, como a final da Libertadores foi medíocre, horrorosa. Só que saiu um vencedor, que por acaso foi o Palmeiras, poderia ter sido o Santos. Eu tô cobrando futebol. E isso não vem por causa de não ter tempo para treinar, por causa do calendário horroroso. Agora vai entrar, nós vamos ter 18 ou 16 ou 18 datas de jogo de time grande contra time que não significa nada, com os mesmos jogadores que jogam na Série B, e os caras não vão poder se preparar. Mas se eles tiverem vergonha na cara... o senhor quer acabar com o Campeonato Paulista, né? Aí é uma outra discussão. É uma discussão que vai longe. Seja justo. O senhor quer acabar com o Campeonato Paulista, tudo bem. Seja justo. Eu não quero acabar com o Campeonato Paulista. Eu quero que sejam dizimados todos os campeonatos regionais. Os regionais. Senão dá a impressão que eu estou só paulista. Não, todos. Tem que acabar todos.
pra gente ter um calendário decente. E aí sim, aí nós vamos ter alguma coisa que preste e poder ver mais futebol, porque o que a gente tá vendo não dá.